Fala, rapaziada, vamos lá, tamo de volta, hein? E a aula de hoje, na aula de agora, tá? A gente vai ter como nossa protagonista, nossa querida bússola, né? Tá aqui, ó. Ih, rapaz, ficou faltando, ficou meio estranho aqui, ficou faltando um pedacinho, ó. Parece até bússola, né? Ó, mas faltou um pedacinho aqui, ó, no scanner deve ter dado ruim, tá bom? Ó, nossa querida bússola é justamente nossa protagonista, né? Nossa rainha da explicação hoje. Tudo bem, galera? O que acontece? A bússola, né? Instrumento extremamente utilizado nas grandes navegações, como a gente citou, tá? Instrumento maneiraço, importantíssimo, histórico. Tem, assim, muita história por trás, alguns desencontros, né? Algumas histórias, assim, que acredita-se, né? Ou seja, algumas histórias batendo, né? Não há um consenso aí. De consenso foram os chineses, né? Os chineses, grandes inventores de muitas coisas, inclusive muitas coisas que nós utilizamos hoje, né? Foram inventadas na China. Embora muitos europeus, né, tentem ser os pais das crianças e tal, mas foram os chineses, né, que desenvolveram, os chineses, orientais, né, os árabes, que desenvolveram muitas coisas. Foram esses povos que desenvolveram muitas coisas que mais tarde, né, os europeus, eles difundiram aí para os cantões do mundo a partir do processo de dominação, tudo bem? E a imposição da sua cultura, obviamente. Tá bom? O que acontece, né? Esse instrumento foi muito utilizado, foi inventado pelos chineses. Acredita-se, né? Assim, quando você fala de pedras, né, com capacidade de magnetismo, como a magnetita, tá legal? Você tem relatos históricos, filosóficos, né, desde a época de Tales. Tales de Mileto é considerado o primeiro, né, filósofo, entrou para a história ocidental como o primeiro filósofo. Ele foi apontado, o primeiro a considerar Tales o primeiro pensador dentro dessa corrente filosófica, né, de romper com a explicação mitológica, né, e pensar numa explicação racional, foi Aristóteles que deu esse título, né, para Tales de Mileto. Até hoje, né, a filosofia ocidental atribui a Tales o título de grande filósofo. Então você vê escritos deles falando sobre isso, tá bom? Mas foram os chineses, né, que passaram a imantar agulhas. O primeiro instrumento imantado aí foi uma colher, segundo a história, e essa colher apontava, né, para a direção sul. Tá bom? Bacana, porque isso tem a ver com a própria cultura, né? A questão do imperador, você não virar para ele e tal, apontado para o sul, aquela coisa toda. Bacana, mas foi a uma colher, segundo isso. Depois os caras criaram, de certa forma, desenvolveram instrumentos, agulhas, né? Mais precisas, né? Com melhor direcionamento. Bacana. E a partir disso, agulhas de metais magnetizados, né, que fariam o processo de apontamento aí. O que os chineses descobriram, né? Além disso, foi a grande sacada. Você falou, Rômulo, que não foram os chineses que descobriram que existiam pedras, né, rochas com magnetismo e tal, como a magnetita que eu citei para vocês. Mas eles foram os primeiros a entenderem que o planeta era um grande ímã. Tá legal? O planeta era um grande ímã e a partir disso você tinha, né, essa possibilidade de orientação. Então as primeiras embarcações utilizavam agulhas imantadas, né? Quando, percebam, né? Os navios, como nós falamos, cara, tava tudo escuro, tudo apagado, né? A luz natural apagada, né? Sei lá, foram lá e apertaram o interruptorzinho para não ter mais sol. Aí você fala, escurão, tá lá de noite, tá? Como que eu me oriento no momento onde a noite tá lá, tá cheio de nuvens, sem estrelas? Então, pela bússola. Tá bom? As primeiras bússolas, obviamente, não foram tão precisas assim, né? Eles magnetizavam uma agulha e colocavam, né, numa cortiça, né, para essa cortiça boiar sobre um líquido. A água, né, não era muito utilizada, eles usavam um líquido mais denso, como por exemplo óleo, azeite, né, naquela época, e colocava ali uma agulha imantada, né, dentro de uma cortiça num potinho com um líquido geralmente com densidade maior, como azeite, né, para dar uma precisão maior, e colocava ali. E com isso a agulha ia procurando, né, o seu apontamento, seu direcionamento devido ao magnetismo terrestre, tá bom? Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeira situação, vocês vão ter uma surpresa. Titi Rômulo pediu para o professor Fábio, né? Para quem não conhece o professor Fábio, professor de física do colégio, né? Vocês vão ter aula com eles quando vocês estiverem um pouquinho mais velho. Eu pedi para ele fazer uma explicação para vocês sobre ímãs, sobre magnetismo terrestre, sobre a diferença entre polo geográfico e polo magnético do planeta, né?
Ele fez uma explicação, né? Ele já produziu uma explicação bacanaça sobre isso. Mandou até um linkzinho para eu passar para vocês sobre uma experiência sobre um imã, pô, muito legal. Vocês vão gostar bastante, tá? Mas depois vou postar junto, né? Vou postar na sequência o vídeo do professor Fábio, tá bom? Mas acompanhe aqui enquanto isso, por favor. Então a bússola, né, que foi inventada pelos chineses, bacana, ela passou por vários aprimoramentos, mas a bússola que nós conhecemos hoje é fruto de um desenvolvimento tecnológico pela expansão marítima, naquele contexto da expansão marítima que eu iniciei, né, a aula falando, tá bom? Então foi ali, né, que ele ganhou o título de bússola, que vem numa palavra do italiano, bússola, né, quer dizer pequena caixa. Rômulo, como assim bússola, pequena caixa? Olha só, deixa eu mostrar uma foto aqui pra vocês. Olha só que maneiraço. Olha aqui, olha só, fantástico isso aqui, ó. Reparem. Aqui nós temos uma bússola, né, de mão. Nós temos aqui uma bússola de mão. Repare o que foi feito. Nós tivemos uma agulha imantada que foi colocada sobre um papel, um desenho que representava o quê? O que nós estudamos aula passada, a rosa dos ventos. Olha só que interessante, pô, fantástico isso, né? Os caras colocaram uma rosa dos ventos, certo? A partir do apontamento de uma agulha magnetizada, certo? Apontando para o polo norte geográfico, ou polo norte magnético, né? Bacana? Com isso, né, a agulha vai se direcionando livremente, você tem que deixar ela livre, então era muito comum você colocar ela dentro de uma caixinha com vidro, né? Ela ser protegida, né, por um vidro, bacana, para que ela não possa sofrer interferência do vento e tal, aquela coisa toda. E aqui foram colocadas uma rosa dos ventos, né? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês no outro vídeo, acho que não, né? A origem do nome, né? A origem do nome. Repara aqui, galera. Repara quando que essa relação, olha só que legal, quando a gente fala da rosa, é que parece que os pontos cardeais colaterais, né, formam-se como fosse uma rosa, né, de pétalas. Essa é a lógica, né, que foi utilizado o nome vem daí, né, porque os pontos, ó, norte e sul, né, leste e oeste, parece como fosse pétalas de uma rosa aberta, tá legal? Aí você fala, para, Rômulo, os caras tomavam umas paradas meio diferentes aí pra criar isso aí, né, pra fazer. Pô, eu pensava, eu que ficava olhando lá as nuvens, falando que parecia um carneiro, um jacaré, um cachorro, né, uma cabeça humana, olhava pra um relevo, achava que tava aparecendo a cara de alguém, né, eu que achava que eu era doidão, esses malucos aí são tensos, mas vamos lá. E, Rômulo, por que ventos? Porque as primeiras representações de Cação eram baseadas nos ventos, né. Essa brincadeira começou com os gregos antigos, né, com os egípcios, né, os egípcios passaram a fazer uma orientação pelos ventos, né, depois os gregos passaram a utilizar essa representação, a princípio, né, 4 ventos principais, depois nós tivemos a inclusão de outros ventos, né, então a representação dessa orientação era baseada na direção dos ventos. E os ventos que ganharam destaque foram justamente aqueles ventos que orientavam os navegadores mais no mar Mediterrâneo, no mar, né, que banha o norte da África, o sul da Europa, que é uma extensão do Oceano Atlântico, certinho? Então foi nesse momento aí que nós tivemos a representação dessa brincadeira. Do italiano, bússola significa pequena caixa, né? Como eu disse para vocês, então pequena caixa. E aqui ainda tem um outro ponto importantíssimo. Vocês repararam o que tem aqui em cima? Então você tem a bússola aqui, né? E na parte superior, o que você tem? Um relógio de sol. Lembra que no segundo vídeo, eu falei para vocês a importância do controle, né, da aferição, a contagem do tempo, junto com a orientação. Cara, a expansão marítima foi muito legal, né? Porque os caras precisavam juntar essas duas informações e eles conseguiram nessa pequena caixa você ter um relógio solar e uma orientação da bússola. Gente, isso para aquela época era algo sensacional, né? Era tipo o relojão, o celular, né? Melhor dizendo, o celular de hoje, aquele celular potentão, aquela coisa toda, quem tirava onda, o Playboy daquela época, quem tinha bússola e relógio de sol. Tá certo? Bacana? Olha essa aqui, cara, essa aqui é sensacional. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Cara, isso aqui é muito bom. Gente, eu caguei a parada toda. Deixa eu limpar isso aqui, né? Eu não aguento, eu sou hiperativo, né? Até em vídeo eu sou hiperativo, mas não tem problema não. Vamos lá. Cara, isso aqui é sensacional, muito bacana. Sabe o que é isso? É uma bússola. É uma bússola árabe, né? Utilizada pelos árabes. Sabe para quê, principalmente? Obviamente para navegação e tal, mas o grande destaque aí era justamente a peregrinação para Meca. A peregrinação para Meca, né, era feita
era orientada por bússolas como essa. Cara, isso é muito legal. Isso é muito bacana, tá? Eu vou colocar para vocês também essa página aqui, ó. Olha só, essa página aqui é muito legal. Ó, pera aí, eu separei algumas. Essa aqui, ó. Essa página aqui é muito legal. É uma página, né? Vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Estão vendo aqui, ó, da National Geographic, né? A revista, certinho. Depois eu mando o link para vocês. E tá falando justamente sobre a invenção da bússola, tá? Então, ó, dá uma olhada aí. Bacana? É muito legal, muito legal. Aí fala, né, da Rosa dos Ventos, a questão dos egípcios antigos, depois dos gregos, depois dos grandes, né, navegantes do mar Mediterrâneo, né, como a bússola foi sendo alterada, foi mudando, a participação dos chineses, né, na criação da bússola através da imantação. Tá legal? E vai indo aqui, ó, a bússola que eu mostrei pra vocês, a bússola árabe, eu tirei daqui, tá? Ó, a bússola como pequena caixa, olha só que bacana, ó, bússola e relógio solar portátil, instrumentos datados do século XV, né? Ó, expansão marítima, né? Conservado no Museu Naval de Madrid, né? A Espanha foi a segunda potência, né, marítima. A primeira foi Portugal, a segunda foi a Espanha. Olha só, cara, isso aqui é sensacional, isso aqui é muito bacana. Vou mandar o link para vocês, tá? Bacana, vou mandar o link para vocês. Deixa a Titi voltar aqui. Titi tá fazendo cagada, como sempre, tá? Isso aqui é muito legal, tá? Voltando aqui, vamos pegar aqui, vamos para aqui. Vamos botar aqui a bússola aqui, ó. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ver se está claro aqui o que eu preciso que vocês saibam, né? É um instrumento usado para orientação, foi inventado pelos chineses há muito tempo, né? Segundo a tradição, século I, tá legal? Possui uma agulha imantada, certo? Então, como eu disse para vocês, a questão do magnetismo é conhecido pelos antigos, né? Principalmente pelos gregos antigos, né, que é a representação disso. Bacana, mas os chineses, eles descobriram que, cara, o planeta é um grande imã, né, um grande imã, tá legal? Em que gira sobre um eixo vertical, certo? E um mostrador, né, com a rosa dos ventos. Bacana, legal naço, né? O magnetismo terrestre sempre alinha a agulha imantada aproximadamente na direção norte, mas no caso, em relação ao nosso norte magnético, tá legal? Beleza? Em relação ao nosso norte magnético, certinho? Então eu quero que você entenda isso aqui, ó. O que a gente chama de polo norte, o nosso polo norte geográfico, a parte mais extrema, né, latitudinal, da latitude, ou seja, do afastamento do Equador no sentido norte geográfico, tá legal? Não é sinônimo de polo norte magnético. Nós temos um afastamento aí de alguns quilômetros, tá? Isso vai que o professor Fábio vai trocar ideia com vocês, tá bom? Vai trocar uma ideia bacana com vocês, eu espero que vocês gostem bastante. Isso aqui vai ficar muito bom, cara, isso aqui vai ficar muito legal. Não vai ficar não, né? O Fábio já me mandou, ele já gravou, pô, ficou muito legal, tá bom? Então, galera, o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre a questão da bússola, né? Eu acho que todo mundo entendeu, tá? E qualquer dúvida lá, arrebenta pra mim, manda lá um e-mail, tá bom? Aqui, por hora, grande beijo pra vocês, tá bom? Beijão.